A má sinalização de trânsito é um problema recorrente da capital. Faltam placas indicando quebra-molas e até essas lombadas e os pardais. E a sinalização horizontal muitas vezes está apagada ou não existe, podendo causar até mesmo acidentes. O assunto recentemente ganhou a atenção do Legislativo Municipal pelo vereador Ricardo Klein, que assumiu a vaga do vereador Paulo Araújo por 31 dias. E é com ele que eu converso ao vivo aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, vereador, seja bem-vindo. O que é que dá para fazer em 31 dias? Aliás, menos de 31, né? Porque você vai ficar só até 1º de novembro, né? A gente vai... Até 1º de novembro a gente está ali. E eu, como sou advogado também, a gente tem acompanhado que está tendo essa demanda muito grande e começou a chegar no gabinete, nesse período curto de tempo, reclamação das pessoas falando por que está acontecendo essa situação, essa sinalização do jeito que está. Porque eu primeiro quero deixar bem claro, como é que é o nome mesmo? Desculpa. Oliveira Júnior. Não são contra radares. Os radares são importantes, é uma coisa muito importante. Eu acho que é fundamental hoje você ter essa educação. É um exemplo até do cinto de segurança, que você percebe que o cinto de segurança ele trouxe uma certa... Quando mexe no bolso, o cidadão acaba aprendendo. Só que isso aí tem um lado que tem um limite isso, entendeu? E eu acredito que esse limite extrapolou. E a sinalização horizontal hoje, que é tão importante quanto a vertical, porque você está olhando para frente, você está vendo aqui, você está olhando para a pista. Porque é cheio de buraco, infelizmente, Cuiabá. Então o cara está olhando para o chão. Se tem a marcação, ele consegue enxergar. Entendeu? Então as perguntas são as mais variadas. Por isso que nós tomamos a iniciativa de chamar o secretário nesse contexto, para que ele venha falar para a gente ali na Câmara, para discutir esse assunto, que critério que está sendo usado ali, né? A importância desse momento ele é muito grande, por isso que eu falei, vamos ficar 30 dias ali, mas nós vamos fazer o nosso máximo possível para ver o que as pessoas estão desejando que aconteça e precisa ser defendida essa questão. Alguns pontos da cidade, vereador, por exemplo, na trincheira Jurubirim, estão sendo instalados radares dentro da trincheira, literalmente camuflados. É lógico que a Secretaria vai ser obrigada, como manda a lei, de colocar placas de sinalização alertando o motorista que ali dentro da trincheira existe este radar eletrônico. Agora, o senhor concorda com esse tipo de instalação, como se fosse uma pegadinha para o motorista? É exatamente essa palavra que as pessoas vêm alegando. Porque você tem que dar condição da pessoa ver que tem um radar ali. Porque se você coloca uma situação... Outra coisa importante, fala que tem um período que essa multa não é válida, que não acontece multa, é um período educativo. A população não sabe. O cara começa a rasgar aquilo de madrugada, coloca uns cones ali para conter o trânsito, e aí no outro dia já está com um monte de sensor instalado, já tem câmera ali, não tem placa ainda, ou às vezes eles colocam algumas placas vertical bem antes, que a pessoa até não tem noção nenhuma de onde que está o radar, e aí ele coloca aquilo ali, aí tem a câmera de monitoramento, que colocou que é para você telefonar para o cidadão e avisar. É uma ideia interessante até. Só que como que está acontecendo isso? Outra questão, está chegando uma reclamação muito grande. Muitas pessoas, por exemplo, hoje nós estamos numa crise, Cuiabá está difícil, está todo mundo sem dinheiro. Isso aí você ouve em todo que é lugar. E aí a pessoa está sem condição de pagar o IPVA do carro, ela está sem condição de pôr gasolina, está um absurdo o preço da gasolina, ela deixa o carro parado em casa. Tudo bem. O cara já está com o IPVA atrasado. Ele está pagando os juros e multas desse IPVA atrasado para o Estado, porque é um imposto estadual. Aí chega uma multa na casa dele, sem foto, sem nada, falando que ele transitou. Uma multa porque ele transitou com o IPVA atrasado, uma semana depois da data do vencimento do IPVA. Isso é um absurdo. Como que o cara... Existe já jurisprudência no STJ garantindo que ele só se ele for pego numa blitz. O cara não foi pego numa blitz, não tem prova, não tem assinatura, não tem nada, não tem uma foto de um radar alegando, porque se tiver uma foto de um radar, fala, não, então ele andou ali. Não, ele está transitando com o veículo. E essa autuação está sendo feita por quem? Pela Polícia Militar Prefeitura ou pela Prefeitura e os agentes de trânsito? Eu acredito que os agentes de trânsito. Porque a partir do momento que eles estão no computador e eles têm acesso ao Detran, a Cefaz ali, e ele analisa aquilo ali, a situação que está dando medo na população, que eu estou conversando com as pessoas e estou percebendo, é como que ele vai saber se realmente ele está levando aquela multa ali ou se está sendo fabricada. Por isso que a gente falou da indústria da multa. É um assunto complicado e que tem que ser trazido às claras. Não é porque o município está sem dinheiro, precisa arrecadar,
que vai agora meter a faca na barriga do cidadão. E por falar em arrecadar, vereador, a SMTU, agora mudou o nome, é CEMOB, divulgou que arrecadou 3 milhões de reais só com essas multas de radares eletrônicos. Os vereadores não vão pedir uma prestação de contas para ver onde esse dinheiro está sendo aplicado? É uma das pautas também dessa conversa que nós vamos ter na terça-feira, inclusive o secretário já marcou terça-feira, são 2 assuntos sobre radares e multas que estão sendo colocados e sobre a questão dos ônibus também, que a vereadora Allan Kardec, ele colocou um requerimento também pedindo que nessa mesma data a gente conseguisse levar e para ser mais, para ter deferimento em cima das coisas e ser mais prático, que esses assuntos de trânsito, como envolve também a questão dos ônibus, a gente poder discutir isso daí. Qual que é a preocupação com os ônibus? A preocupação com os ônibus é que tem um ônibus que tem um contrato que está em vigor, e o contrato fala que tem que ter os abrigos dos ônibus. Que a responsabilidade desse abrigo é das empresas de fazer. Exatamente. Não é feito e a prefeitura não faz nada. E aí, ao invés de rescindir, de abrir nova licitação, de encaminhar novas situações para poder resolver a questão, não faz nada. Por falar nisso, a prefeitura andou colocando uns modelos, uns protótipos de ponto de ônibus aí que me parece uma churrasqueira, né? Em Cuiabá. O que a senhora achou disso? Em Cuiabá, se não for, é melhor se fosse feito até de palha, né, de babaçu, que fica mais fresco na beira do rio, porque Cuiabá é um calor, se não for pensado muito com relação a essa questão do calor e do sol, você não resolve o problema disso aí, né? Então, é uma responsabilidade da empresa e que o município não está cobrando da empresa. E já tem motivo de sobra para rescindir o contrato aí. E parece que não rescinde, não faz nova licitação, não discute o assunto. Aí vem a questão dos ônibus também. Tem uma questão da idade útil, do tempo útil de vida desses ônibus. Frota antiga, né? Frota antiga, e aí chegou uma frota agora pintada. Maquiada e o trem com massa. Você vê que é tudo aquele trem meio borrocado assim, ó. E coloca o povo dentro e falando que está bem, um monte de ônibus sem ar-condicionado. E dentro de Cuiabá, isso tinha que ser obrigatório ter o ar-condicionado nos ônibus públicos em Cuiabá. Não tem como. É um absurdo. Vereador, espero que nesses 14 dias que restam ainda, esse mandato, o senhor possa, pelo menos, conseguir atender metade dessas reivindicações do cidadão. Não, boa sorte para o senhor. Não, tá jóia. Estamos aí, estamos lutando e vamos fazer o máximo possível para atender. Porque eu tive 1.823 votos de confiança e eu preciso honrar durante o período que eu estiver ali dentro. Obrigado.